Olá, graça e paz. Estava na minha folga na praia e lá tem um caminho de acessibilidade para cadeirantes, pessoas com debilidades físicas, idosos, para chegar até a areia. E ao caminhar naquela ponte, digamos assim, naquele caminho, acesso que dá à areia da praia, eu estava lembrando do Salomão. O rei Salomão, dos reis mais sábios de Israel, em Provérbios, cujo autor se sabe que é o Salomão, rei de Israel, filho do rei Davi. Ele escreveu: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas que no final são caminhos que conduzem à morte, são caminhos que levam à morte. Nesse momento atroz, nefasto que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, no limiar entre morte e vida, nós refletimos, nós pensamos, nós repensamos e refletimos sobre a nossa vida, a morte e a vida. Duas portas que se fecham e se abrem ao longo da nossa existência, da nossa vida, do nosso viver. Porque a vida, a Bíblia diz que pertence a Deus. Nossos caminhos pertencem a Deus. E ao passar ali na areia, na praia, ali em Santa Clara, em São Francisco, região norte do Rio de Janeiro, eu fiquei a pensar como têm sido os nossos caminhos, nosso andar, nosso caminhar, como tem sido a nossa vida. Aliás, como nós temos vivido. É um caminho sem volta. É um caminho... São duas respostas que nós falamos para Deus: sim ou não. Um caminho para a vida, para a salvação, em direção a Jesus, a eternidade, caminho em direção à salvação, e caminho, o não, que é o caminho em direção à perdição, ou como diz Calvino, João Calvino, reformador, a danação eterna. Caminho para o céu ou caminho para o inferno. Caminho ao lado de Deus, de Jesus Cristo, ou caminho ao lado do diabo, ou seja, do inferno. Por isso que Salomão, no alto da sua sabedoria, sapiência dada por Deus, um homem experimentado, um governante de uma nação, os judeus, rei de Israel, ele fala: há caminhos que ao homem parecem, aos seus olhos, serem direitos, corretos, aplainados, veredas justas, mas são caminhos que conduzem à morte. Porque as pessoas normalmente, ao longo da sua existência, da sua vida, eles querem encurtar os caminhos, querem trilhar por um atalho para chegar até Deus, através da religião, através da ciência, através da medicina, através das seitas, através de esforços humanos como caridade, como boas obras, seitas, religiões. Mas a Bíblia fala que são caminhos que ao homem
aos seus olhos humanos, parecem ser direitos, mas são caminhos de fato que conduzem à morte. Religião não salva, boas obras não salvam, práticas meritórias de caridade não salvam. De fato, é Cristo que salva. Já concluindo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, de 8 a 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se jactancie, ou se vanglorie, ou se gabe suas obras, pelos seus méritos, mas somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé. Amém?